Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar falando sobre negociação por vice-artilheiro do Campeonato Paulista. Você sabe quem é o vice-artilheiro do Campeonato Paulista? É do Palmeiras, mas não tá jogando pelo Palmeiras. E ele tem a missão de eliminar o Corinthians no sábado. Bom, estamos falando de Rômulo. Rômulo pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Novo Horizontino e é o jogador que recebeu 3 propostas na mesa e o Palmeiras tem 10 dias, menos de 10 dias para decidir se Rômulo fica aqui no Palmeiras emprestado para o Novo Horizontino ou se ele de fato se desvincula do Verdão e o Palmeiras arrecada uma boa grana em mais uma vez destaque do Campeonato Paulista, certamente na seleção do Paulistão. O meia que chegou por cerca de 6 milhões de reais em 2024, junto ao Novo Horizontino, pertence ao Palmeiras, tem um contrato longo, é vice-artilheiro do Paulistão e tem 2 clubes de fora do país querendo a contratação dele e um da Série A do futebol brasileiro. O Palmeiras vai estudar as propostas que recebeu, já contatou o clube do interior, Rômulo já está ciente disso. O Novo Horizontino não recebe absolutamente nada por uma negociação com clubes da Série A e do futebol do exterior, então se o Palmeiras falar, Novo Horizontino, vendi o Rômulo, simplesmente o Rômulo sai do Novo Horizontino, vai direto para esse clube que o Palmeiras negociar e o Palmeiras recebe uma boa grana por isso. É destaque do Paulistão e o Palmeiras deve vender Rômulo já nessa janela de transferência. André Hernan trouxe ontem aí a informação de que Lucas Moura vai para o jogo do Palmeiras contra o São Paulo na semifinal do Paulistão. Ele que não joga há muito tempo no sintético, sempre correndo dessa responsabilidade, Lucas Moura, destaque do São Paulo, vai jogar lá na Arena Barueri por se tratar de um jogo importantíssimo. Lembrando que Palmeiras e São Paulo, nos últimos 10 jogos, o São Paulo não venceu nenhuma vez. O Palmeiras conta com essa vantagem. Muita gente falando do ano passado que o Palmeiras passou, teve pênalti polêmico no Vitor Roque, não sei o que lá. Vocês só lembram das coisas que te favorecem, né? Vocês não lembram o que aconteceu lá naquele lance do Marcos Rocha. A hipocrisia no futebol brasileiro, principalmente de clubismo, ela é nojenta. Então, assim, quem me acompanha sabe, se o Palmeiras merecer, vai ser elogiado, se o Palmeiras merecer, vai ser criticado, sempre com muito respeito e muita responsabilidade. Quem aí tá falando que o Palmeiras já está na final porque a arbitragem vai beneficiar o Palmeiras? Nós não precisamos de arbitragem para vencer o São Paulo. Muito pelo contrário, não é mesmo? Bom, menos de 10 dias para fechar a janela de transferência e o Palmeiras ter novos reforços pelo menos até a metade da temporada. Como eu falei, eu tento ver sempre o meio copo. Eu acho que o Palmeiras precisa até o meio da temporada, ainda assim, de um atacante ali, de um ponta, para suprir a ausência de algum machucado, para entrar no segundo tempo. Eu acho que o Palmeiras ainda assim precisa de um meio-campista, armador. Agora, um camisa 5 dá para esperar, porque o Marlon Freitas está indo muito bem, o Lucas Evangelista está voltando, apesar de não serem 5 de origem, vão ajudar ali como 5. E um zagueiro que a gente vai precisar muito para ser o companheiro de Gustavo Gomes, talvez também dê para esperar ali na metade do ano, porque Nino deve ser esse cara. Leila Pereira está à frente da negociação por Nino, inclusive ligando para o atleta, fazendo essa negociação com os russos também. Lembrando que o Palmeiras teve uma negociação avançada com o Zenit para contratar o Claudinho recentemente, a Leila estava à frente dessa negociação, não deu certo, ela culpou o atleta e não o clube, deu um bafafá enorme sobre isso, e a Leila Pereira está muito otimista para contratar Nino. É uma negociação difícil por se tratar de um jogador caro e que os russos não querem saber do dinheiro agora, querem contar com ele até o final da temporada, que é a metade da nossa aqui, né? Eu acho que vai dar jogo, rapaziada. Até a metade do ano nós devemos ter aí Nino. Dificilmente vai ser para essa janela. Pode acontecer no futebol, a gente sabe como é que funciona, mas eu acho que Nino deve chegar no meio do ano. Por isso que assim, faltam menos de 10 dias para fechar a janela. Gostaria sim ainda de um meia armador e de um atacante para o banco, não precisa ser um craque de bola esse atacante, o meia sim,
mas um atacante ali para entrar no segundo tempo, para ajudar o Palmeiras nessa maratona de jogos até a metade do ano aí que tem a Copa do Mundo. Depois, um camisa 5 a gente vai precisar, um zagueiro a gente vai precisar, um lateral direito a gente vai precisar. Precisamos ainda de uns 5 reforços, porque saiu muita gente e o Palmeiras só contratou 2. 2 grandes reforços, mas precisa de mais. Rapaziada, hoje eu vou trazer uma dica top para vocês, porque tem Champions League e rodada de mata-mata. Hoje tá muito bom pra gente contar com a sorte e ganhar uma graninha lá na Stake, que é parceira do nosso canal. E é só você clicar no link que tá fixado nos comentários e já se cadastrar com o código opcional lá, Parmeira. O código de afiliado é o Parmeira. Se cadastre e entre lá no nosso Insta, @queparmeira, que eu vou lançar a braba mais tarde. Você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Vamos contar com a sorte hoje na rodada da Champions League. Hoje e amanhã tem dicas do Fabinho lá no canal Aqui é Parmeira, sempre com a Stake. Rapaziada, semifinais definidas. Sábado, 8h30, joga Corinthians e Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. E domingo joga Palmeiras e São Paulo, na Arena Barueri. Não tem como a gente concordar com um horário desse. No sábado vai, né? No sábado vai, até que vai, 8h30, bacana, tal, muita gente trabalha. Agora, domingo, acabaram com o futebol, rapaziada. Semifinal de Campeonato Paulista, choque rei, um clássico, Palmeiras e São Paulo. Aí você me coloca o jogo na Arena Barueri, às 8h30 da noite, num domingo. Para quem vai pro estádio, vocês não têm a noção de como é chegar e sair da Arena Barueri. 8h30, 9h30, 10h30, horário que vai acabar o jogo, isso se não for para os pênaltis. Até você sair de lá, você vai chegar na sua casa meia-noite. E segunda-feira, o trabalhador que precisa acordar cedo, como é que faz? Sabe de quem é a culpa? É da Record. A Record detém os direitos de transmissão do Campeonato Paulista. E ela adotou o horário nobre das 8h30 da noite no domingo para concorrer ao Fantástico, para bater o Ibope do programa da Rede Globo, porque é o horário nobre da Rede Globo. Então, assim, o Abel Ferreira falou recentemente numa coletiva e eu reforço aqui, apoio também essa fala dele. É inadmissível você colocar um jogo do tamanho de uma semifinal de Paulista entre Palmeiras e São Paulo num domingo às 8h30 da noite lá em Barueri. Quem sofre é quem vai pro estádio. Até quem tá em casa vai sofrer também porque é tarde, mas beleza, você tá em casa, acabou o jogo, naninha. Agora, quem vai pro estádio, quem tem uma longa caminhada de transporte público, de carro, sofre, rapaziada. É inacreditável, né? Bom, John Arias vai reencontrar amanhã o seu ex-clube, né? Palmeiras anunciou John Arias, ele estreou no finalzinho da partida aí contra o Capivariano, inclusive já sofreu um pênalti e vai estrear aí no Brasileirão justamente contra o seu ex-clube, o Fluminense. Ainda deve ser banco, deve entrar no segundo tempo ali no lugar do Alan, no lugar do Maurício, mas devemos ter John Arias contra o Fluminense. Imagina a reação do torcedor do Fluminense se o Palmeiras ganhar de 1-0 com gol de John Arias. Imagina!